O dia vai chegar, estou me preparando, porque antevi num livro que lhe empresto e você não aceita a verdade ali. Existe tanta gente por aí, as tantas sem se definir. A hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é quem vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante e você não quer ler. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando, a mais tirando a dor, e implora baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola onde viver é o livre, o tempo é o professor. Aonde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do certo já está pra vir. Prepare sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som do instrumento que não se afina ao diapasão. Virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. Estou me preparando, estou lhe aconselhando porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Olá, queridos amigos da comunidade Nova Era. É um prazer, uma gratíssima satisfação estar de retorno a esta comunidade querida para mais um trabalho na Seara de Jesus. Já agradecendo ao convite que sempre nos é feito pelo companheiro Celso Seara, esse trabalhador que labora no bem há tantos anos, um amigo querido, que nos oportuniza também o trabalho, que nos oportuniza a esperança em dias melhores, quando nos debruçamos para entender que a proposta do Cristo é uma proposta renovadora, é uma proposta de esperança, é uma proposta que cada vez em que nos debruçamos para ler, para estudar, vamos nos modificando com um trabalho de formiga, porque se verdadeiramente permitimos que esta proposta do Cristo faça parte da nossa vida e vá sendo introjetada de maneira muito tranquila na nossa mente, no nosso coração, nosso espírito só tem a crescer.
Então, para mim, é sempre um prazer, uma alegria estar de retorno a esta comunidade que traz a todos aqueles que a acompanham a oportunidade do crescimento, a oportunidade do refazimento. E eu já rogo, já oro a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos desta comunidade que nos une, para que no dia de hoje nós possamos ser instrumento de uma mensagem de paz, uma mensagem de equilíbrio, uma mensagem de reflexão, um abraço fraterno nos corações de todos os que nos ouvem. Que a espiritualidade possa nos intuir, possa nos fazer instrumento para que nesse nosso bate-papo de amor nós sejamos condutores de uma palavra de esperança. Esta é a palavra que muito está vindo na minha mente desde que recebi o convite para esse trabalho na comunidade Nova Era. E o nosso tema de hoje é a realeza de Jesus, que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4. É um item, inclusive, que nós não temos muito o hábito de ler, de discutir, embora possamos falar muito dele. E na nossa discussão nós vamos ver que nós falamos muito, mas às vezes não fazemos essa relação com o capítulo. E eu já peço licença para ler esta passagem para que nós possamos discuti-la. Abre aspas. A realeza de Jesus, capítulo 4, item 4, desculpem, capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Essa passagem todos nós conhecemos, né? E tem esse item 4. O reino de Jesus não é deste mundo. É o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que a daquele que leva o diadema. Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. A este título de Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados. Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Passagem belíssima. Um item curto, no sentido do texto ser bem enxuto, entretanto, riquíssimo, porque neste item 4 do capítulo 2, nós vamos encontrar um resumo e uma discussão muito interessante que nos traz o entendimento de a que reino Jesus pertence. E a discussão sobre o que é a realeza. A discussão sobre o mundo das ilusões, que nós vivemos muito nesse contexto, né? E ele cita, na passagem aqui do Evangelho, nós vamos ver que é citado muitos aspectos da matéria. Então se fala do rei dos artistas, né? Do rei dos filósofos, esses títulos que são dados a pessoas, a figuras ilustres, a figuras que têm um certo poder de ser reconhecido e de ter um trabalho de que de alguma forma conduz aos pensamentos de muitos que os seguem. Hoje está muito na moda essa questão de seguidores, né? Quantos seguidores você tem? Hoje existem muito também os influenciadores digitais. Novas linguagens para novos momentos, um novo tempo, uma nova era. Entretanto, a discussão, por isso que o Evangelho é atemporal. Porque vejam, meus amigos, algo que está sendo discutido em uma literatura codificada por Kardec ainda no século XIX, mas que está tão imbuída
de situações do cotidiano, do presente, de uma discussão que Jesus trouxe há mais de 2000 anos. Porque quando ele olha para Pilatos e diz, meu reino não é deste mundo, e neste item, no finalzinho do parágrafo, há essa citação de Jesus ter olhado para Pilatos e ter dito, meu reino não é desse mundo, ele traz essa discussão do mundo das ilusões, do mundo da matéria, onde eu preciso sempre falar de um poder, dizer de algo que me sustenta em uma sociedade que valoriza mais o ter em detrimento do ser. Olhem que discussão. Aí quando nós estamos falando aqui, diz assim, mas estamos falando a época de Jesus ou de 2022? Por isso a temporalidade do Evangelho que trabalha com as questões morais. E nós estamos sempre trazendo essa discussão. Por que a nossa dificuldade em entender a linguagem evangélica? Por que a nossa dificuldade em nos evangelizar? Porque nós vamos precisar trabalhar o nosso mundo íntimo. Trabalhar as questões morais que permeiam o nosso habitar em um mundo onde a matéria é muito valorizada. Em um mundo onde nós vivemos o tempo todo numa guerra, uma guerra sem fim, para saber quem tem mais, quem pode mais. Mas que poder é esse? Vejam que aqui nesse item, de uma riqueza de detalhes, um item tão curto, né? Porque são 2 parágrafos. Entretanto, a riqueza de detalhes que nos é dita é tão profunda que se nós formos parar para analisar com detalhes muito diminutos, é tema para um seminário. Porque ele fala, né? Ele fala muito dessa questão de como a realeza terrestre acaba com a vida. Olha que interessante, a realeza moral governa ainda e sobretudo depois da morte. A realeza terrestre acaba com a vida. O que é isso? A briga pelo poder, a briga pelo controle. Quem pode mais? Quantos reinos foram destruídos e saíram da irmandade por questões de posse de terra, de limites de terra? Os grandes reinos da história antiga, né, da antiguidade, os atuais, onde ontem mesmo assisti a uma reportagem de grandes dirigentes de nações brigando pelo controle hegemônico, pelo poder bélico da questão das armas atômicas. Assisti uma matéria ontem sobre isso. O mundo em um contexto pandêmico, vejam bem até onde vai a nossa ignorância e a nossa ilusão de poder. O mundo em um contexto pandêmico, com um descontrole terrível de um vírus que é uma arma invisível, que veio numa configuração extremamente complexa, desafiando a ciência, desafiando os títulos maiores que se tenha da academia, nos colocando numa situação de vulnerabilidade para nos dizer: vocês que acham que têm poder, vocês não têm poder de nada. Porque é uma arma, o vírus é uma arma. Então nós estamos num contexto desse, onde hospitais lotados, pessoas perdidas em situações outras, alguns que conseguem superar e se recuperar da doença com sequelas muitas vezes muito graves, tendo que reconfigurar a sua vida. E, no entanto, ontem eu assistia, ao mesmo tempo que passava uma matéria, né, terminou uma matéria sobre esse caos instalado no mundo, logo em seguida passou uma reunião de dirigentes de grandes nações discutindo quem teria maior poder bélico.
Então, nós ficamos pensando até onde vai a nossa compreensão de mundo. Os ensinamentos de Jesus são claros, por isso que quando ele diz meu reino não é desse mundo, ele está nos dizendo que o reino que ele faz parte é o reino do amor, é o reino da concórdia, é o reino da leveza, é o reino da verdade. Que verdade é essa? A verdade na qual o poder é conferido ao Criador. Mas não poder de destruição, poder de punição, porque Deus não pune ninguém. O Deus punitivo, à época de Moisés, já não cabe em um mundo que conhece, através de Jesus, a lei do amor com a segunda revelação. Depois do Cristo, depois da revelação trazida por Jesus e do Consolador prometido, que é o Espiritismo, que vem divulgar esse trabalho de Jesus, todo este contexto de Deus que pune, de Deus com a espada de fogo para destruir, tudo isso passa por um imaginário de quem realmente desconhece a proposta de Jesus. Mas nós estamos, meus amigos, em pleno ano de 2022, como se não tivéssemos caminhado. Por quê? Porque estamos em discussões tão pobres e tão pequenas, quando o conhecimento que liberta, e conhecimento que nós adquirimos, inclusive nessa doutrina, porque a doutrina espírita ela é educativa, a casa espírita é um pronto atendimento, onde todos nós estamos sempre em tratamento, é uma escola onde estamos ali estudando o tempo todo, e casa espírita que não estuda, que não promove os grupos de estudo, promover no sentido de estar incentivando, de estar buscando o aprendizado, está na contramão da história, porque o espiritismo é filosofia, é ciência, tem um aspecto religioso, mas é a busca do conhecimento todo o tempo. Por isso muitos de nós não ficamos na doutrina, porque ficamos o tempo todo querendo receitas prontas e configurações de entendimentos que não são a proposta doutrinária. Kardec, o codificador, professor, pedagogo, estudioso, pesquisador. A equipe espiritual que vem trazer do mundo espiritual as informações para Kardec nos convida diariamente ao estudo, até porque a doutrina nos convida à reflexão. E eu reflexiono à medida que eu me educo, à medida que eu me permito estudar, me envolver no processo, buscar informações complementares e crescer. Se eu sou alguém que fico dentro de uma caixa fechada, com informações que chegam para mim, eu não analiso e não faço disso um instrumento de crescimento, eu não entendi a proposta do Espiritismo, que não é essa, a proposta de liberdade. Liberdade com responsabilidade. Então, neste momento, o que nós estamos fazendo aqui é estudando o Evangelho. Evangelho que é uma sustentação maravilhosa nas casas que se propõem a trazê-lo para o seu cerne. Evangelho que nos cobre de uma iluminação e de uma limpeza fluídica muito intensa quando nos permitimos estar na relação com Ele. Estar na relação com Ele é esse momento. As preleções doutrinárias precisam estar investindo no Evangelho. Por quê? Porque à medida em que eu vou estudando o Evangelho, eu vou trazendo o Evangelho para a minha vida e vou vivendo o Evangelho, que é um grande desafio. E tudo que nós estamos falando tem a ver com esse item 4 do capítulo 2. Porque Jesus vem nos trazer a mensagem. Ele vem nos falar por parábolas. Parábolas que são alegorias e são ensinamentos. E Jesus não vem impor nada. Ele vem nos convidar à reflexão. Ele vem nos convidar ao estudo. Ele vem nos convidar à proposta da autoiluminação. E quando ele nos convida à proposta da autoiluminação, é para que nós possamos exatamente abrir a nossa tela mental e não nos deixar enganar e conduzir por essas situações que nós estamos vendo aí. Nós estamos no ano de 2022 e ficamos o tempo todo elegendo gurus.
ficamos o tempo todo querendo que alguém nos dê respostas para questões que nós precisamos buscar essas respostas. Nós queremos um pacote pronto. Quantas mensagens eu recebo de companheiros que dizem assim: Raimunda, ore por mim. Ok, vou orar, estão todos no meu evangelho. O evangelho no lar, que é uma necessidade da nossa alma. Nós precisamos fazer o evangelho no lar, porque o evangelho no lar, ele é depurativo. Ele é a essência fluídica de limpeza da nossa casa. Quando nós vibramos pelo universo, nós estamos também emitindo luz, emitindo paz, emitindo harmonia para um mundo em desorganização. Entretanto, eu, Raimunda, não posso mudar a vida do outro. Que pretensão! Cada um de nós precisa buscar um caminho. O caminho da autoiluminação. Então tem alguns... às vezes eu recebo as mensagens assim: ore por mim que sua oração é forte. Imaginem. O que é oração forte? É estar contrita com o Criador? Todos nós podemos ter esse momento. Eu preciso entrar nessa conexão com o divino. Ninguém melhor para orar por mim do que eu mesma. Lógico que se eu recebo vibrações de companheiros que estão ali solicitando o amparo da espiritualidade para mim, gratidão. Mas eu preciso fazer o meu movimento com o alto. E nesse contexto, entra essa proposta do Cristo, quando nós estamos falando que Jesus diz: meu reino não é deste mundo, porque neste mundo de matéria nós ficamos querendo que outras pessoas nos deem respostas e nos deem soluções para questões que nós precisamos solucionar conosco mesmo e com o contexto do mundo. Então são muitos companheiros, querem situações para ontem. E aí, mas eu oro, eu quero e não aconteceu nada. Companheiros dentro da própria doutrina. Por que eu estou falando dentro da própria doutrina? Porque a doutrina nos educa para que nós tenhamos um mínimo de compreensão. Não somos anjos, eu pelo menos estou muito longe dessa questão. Pretendo chegar um dia lá, não sei quando. Daqui a muitas encarnações. Venham tentando, caindo e levantando. Mas somos pessoas, humanos que somos, com nossas questões humanas, mas já temos um mínimo de conhecimento para entender que a proposta de Jesus é a proposta da autoiluminação, da autoeducação, para seguir. Então eu fico o tempo todo: olha, eu vou procurar essa pessoa que vai me dizer se hoje eu devo ir a tal lugar. Eu vou procurar essa pessoa que vai me dizer se o meu casamento vai dar certo ou não. Meus amigos, nós já temos um mínimo de conhecimento para saber as relações humanas, como está o mundo diante de tantos contextos. Então eu fico dando poder ao outro sobre mim. Alguns de nós que não saímos de casa sem consultar alguém que vai nos dizer: olha, hoje você não vai na casa dessa pessoa, hoje você não faz isso. Então, assim, isso tudo é da matéria. Porque quando eu me educo no campo moral, eu vou buscar o meu sentido de existência. Estamos lotando os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, com todo respeito a esses segmentos que estão aí para nos ajudar. Que bom que aí estão. Se temos uma necessidade de buscar esses atendimentos, que bom que aí estão. Se temos questões de ordem emocional que necessita do suporte farmacológico e que tem um médico psiquiatra para prescrever, para nos ajudar, excelente. Se precisamos da psicoterapia, excelente. Mas não podemos perder o foco de que nenhuma dessas situações vão nos tirar das questões que são nossas, que precisam ser trabalhadas por nós. A Casa Espírita, a Terapia com Jesus, também importantíssima, mas ninguém vai nos salvar de nós mesmos. São suportes necessários para nos fortalecer, para que nós possamos buscar a força e a coragem para o enfrentamento. E as doenças da alma são doenças que nos acometem a todos nós em algum momento de nossas vidas, como bem já disse
a veneranda Joana de Ângeles, todos nós, ou já tivemos um momento de depressão, ou estamos ou podemos estar ainda no movimento do mundo, que a depressão é a doença da alma. É o meu espírito pedindo socorro e necessitando de ajuda. Os transtornos de ansiedade, pânico, são situações de ordem mental cujos gatilhos disparam em momentos mais diferentes. Cada um de nós tem um funcionamento e cada um de nós pode desenvolver essas questões dentro do contexto de mundo e da história particular de cada um. E precisamos desses suportes, por que não? Mas o que nós precisamos entender é que não são muletas. Eis aí, quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Porque no mundo da matéria, eu espero que todos esses elementos me tirem de um estado da alma que eu preciso me permitir sair. Porque eu posso ter todos eles, posso ter o passe da casa espírita, posso ter o remédio, o antidepressivo, eu posso ter a psicoterapia e não sair do estado. Por quê? Porque Raimunda, espírito, não fez a proposta de se ajudar. É porque Raimunda não quer, eu não vou entrar nesse mérito, quem sou eu. Mas eu preciso fazer o mínimo. Por quê? Porque ninguém vai me tirar das questões que são minhas. Quando nós falamos de reforma, e reforma tem a ver com a questão moral, e o reino que Jesus fala é o reino da reforma moral. Quando nós falamos de reforma, muitos de nós chegamos na casa espírita na doce ilusão de que ao adentrar na casa, meus problemas acabaram. Isso não existe. É uma ilusão. É o mundo da matéria. Por quê? Porque eu vou entrar na casa, eu vou ter o acolhimento, eu vou ser recebido pelos companheiros do atendimento fraterno, essa porta de entrada, né? Daqueles que estão ali, que vão ter a escuta sensível, que vão me orientar por uma literatura renovadora, por um trabalho que me oportunize estar melhorando os meus padrões, mas ninguém vai tirar de mim o que eu tenho de mais difícil comigo mesmo. Eu vou precisar fazer esse trabalho. E vou precisar trabalhar paciência, porque nós somos imediatistas. Daí vem os transtornos de ansiedade, ó, pensamento acelerado. Porque eu estou vivendo anos com uma demanda, com uma situação íntima. Aí entro na casa espírita hoje, amanhã eu já quero sair iluminado, meus problemas acabaram. Isso não existe. Olha a ilusão do mundo, do reino que não é de Jesus. Porque Jesus fala da autocompreensão. No reino que Jesus faz parte, é o reino onde eu me educo. Isso é tão profundo. Os ensinamentos de Jesus são maravilhosos, são lindos. Se nós nos debruçarmos sobre o Evangelho, cada item, meus amigos, é um convite à renovação. Uma renovação sofrida. Sofrida porque eu vou precisar sair de um lugar, de uma zona de conforto, né? Termo muito usado. Eu vou precisar sair de um lugar onde ninguém me incomoda, me provocar para entrar nesse espelhamento comigo mesmo. E tudo isso é sofrido. Porque quando eu faço esse movimento, eu vou precisar me auto-enxergar. Eu vou precisar entrar no autodescobrimento. E o autodescobrimento tem tudo a ver com a reforma. E reforma é sofrida, é doída. Mas à medida em que eu vou me permitindo, ela é libertadora. É tão bom, é tão maravilhoso eu perceber que eu tinha uma conduta e tinha um comportamento muito difícil ontem e que hoje eu estou menos difícil. É maravilhoso. E os testes vão surgindo à medida que eu vou na convivência com as relações, nas relações que eu faço parte. Por exemplo, eu me observo se eu estou melhor no trânsito. Eu sou uma pessoa impaciente,
que tudo, né, alguns de nós dizendo assim, tudo me tira do sério. Tem alguma coisa errada comigo. Às vezes nós falamos isso, usamos desse termo com orgulho, né? Não, eu sou pavio curto. Alguns de nós dizemos que não temos nem pavio. Já ouvi isso, inclusive. E já existe, inclusive, a síndrome do pavio curto. É uma patologia onde nada nem ninguém pode mexer com Raimunda, que Raimunda, olha, não encosta ali não, que ali não é mole. Que bobagem. O que é? Qual é a representação disso tudo? Que felicidade eu tenho em ser reconhecida como alguém que ninguém pode me desafiar. Que poder é esse? Olha o reino. No reino de Jesus, esse poder é efêmero, porque eu não tenho poder. Eu vivo no controle, né? Eu sou aquela pessoa que posso tudo. Será que eu posso mesmo? Em algum momento, esse suposto entendimento de poder vai reverberar no meu corpo. Ou, de alguma maneira, eu vou explodir. Por quê? Porque eu estou o tempo todo na defensiva. E na defensiva eu ataco. Vejam que vida, meus amigos. Vejam que situação doída e difícil, onde eu não consigo me organizar funcionalmente. O reino de Jesus é um reino onde essas condutas não cabem. Talvez por isso nós tenhamos tanta dificuldade em entender a proposta de Jesus nas nossas vidas. Porque Jesus é a simplicidade. Quem complica os ensinamentos somos nós. Quando começamos a elocubrar e a criar fantasias diante de questões que são muito simples. Jesus vai nos dizer, caminhe. Você tem essa vontade? Ok. Mas você tem a responsabilidade de entender essa vontade quando você coloca em prática? E nós não queremos esse tipo de cobrança. Não é uma cobrança, esse tipo de constatação. Jesus não cobra nada, não impõe nada. Ele apenas nos diz, tudo bem, você fez essa escolha. E a responsabilidade da escolha. Olha o reino. O reino de Jesus é o reino onde eu escolho e eu me responsabilizo pelo que eu escolhi. Muitos de nós não ficamos na doutrina. Porque a doutrina, ela é dessa natureza. Ela é lei de causa e efeito. Ela é liberdade com responsabilidade. Tudo isso chamado da espiritualidade. Vamos lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, e vamos encontrar todos esses aspectos que nós estamos aqui discutindo. Leis morais, olha a inteligência da espiritualidade. Leis morais que têm a ver com o quê? Com a forma como eu me conduzo no mundo. Qual é a minha postura, a minha conduta moral no mundo. E falando de moral, vamos falar de vícios. Falando de moral, vamos falar de virtudes. O que é que eu estou trazendo à tona? E nós vivemos numa loucura tão grande que quando nós encontramos alguém de coração bom, alguém que tem uma forma de estar no mundo com leveza, a gente começa a entrar na desconfiança. Olha, essa pessoa não pode ser assim, não. Não, que pode esperar que ali tem algo escondido. É boazinha demais. Entendem, meus amigos, a nossa paranoia? No reino de Jesus, ser bom é normal. Não é exceção. Então, quando nós encontramos alguém que tem uma conduta normal, que seria normal, é exceção. Me recordo em trabalho, né? Meu trabalho do labor na educação, certa vez um aluno, peço licença aqui para colocar, porque faz parte dessas questões, né, de valores. Me recordo certa vez um aluno no primeiro ano do ensino médio, o menino, na hora do intervalo, ele estava no pátio da escola com outros colegas e encontrou uma mochila. Quando eu entrei na sala, eu tinha aula nessa turma desse aluno, após o intervalo eu entrei na sala e vi uma loucura, os colegas todos em volta desse aluno, gritando, você tem que fazer. Eu digo, dei bom dia, né, e esperei que sentassem, que acalmassem. Quando eu digo, o que é que está acontecendo? Ah,
professor, esse boboca, vou usar esse termo, desculpem, para não usar algo mais assim pesado que eles disseram, se referiram ao colega. Como é que encontra uma mochila aqui no pátio com dinheiro, com celular? Aí foram catalogando tudo que estava na mochila e entrega na secretaria, entrega a vice-diretora para procurar o dono. E ele é um idiota. Aí falaram um monte de coisa ouvindo, que esse sempre foi um princípio. Eu aprendi muito. A escuta sensível a minha vida todo o tempo. Inclusive para estar na educação, para ser educador, nós precisamos ter muito esse feeling para trabalhar as relações humanas. Deixei, eu disse, vocês já terminaram? Parabéns. Chamei o menino, eu digo, parabéns. Ele sentava assim na frente. Eu digo, você teve uma conduta que eu não esperaria nada diferente. Aí todos me olharam. Eu disse, isso são valores. Vocês estão condenando, que não é direito de nenhum de vocês, condenando o colega porque teve uma atitude que deveria ser regra e não exceção. Ele encontrou um pertence que não é dele. Ele corretamente procurou quem tem condições dentro da unidade escolar para devolver ao dono de quem é de direito. Então você está de parabéns. E vocês precisam pedir desculpas ao colega de vocês. Aí neste dia, o assunto, o conteúdo da disciplina que eu iria falar, eu parei, eu não trabalhei o que estava no meu planejamento naquele dia, para trabalhar um outro conteúdo de valores morais. Minha aula, foram 2 aulas que eu tinha, eram os 2 últimos horários, uma manhã. Terminei, foram os 2 últimos horários falando de valores, falando de respeito, falando de conduta. Por quê? Porque, vejam, o menino teve uma atitude que numa discussão normal, seria o correto, virou exceção porque encontrou a mochila. E os colegas estavam achando que ele errou porque teve uma conduta do bem. Então, no papel em que eu estava ali como professora, eu não poderia jamais me calar diante da forma como estavam tratando o colega, que era praticamente assim, estava sendo execrado, e muito menos deixar passar a oportunidade de trabalhar algo que do ponto de vista familiar não estava sendo bem trabalhado. E levei a questão à coordenação da escola e pedi que numa oportunidade em que estivessem reunidos com as famílias, que se falasse dessa questão, que se colocasse a necessidade de rever conceitos, que não se abordasse o nome do menino, preservasse, claro, a identidade do aluno e tudo mais, mas que se fizesse um trabalho com as famílias, porque foram vários. 2 apenas foi que estavam apoiando o colega, numa turma de 40. Então, no reino de Jesus, nós estamos fazendo essa correlação para ver que nós, rebanho, quando, naquela passagem também da parábola da ovelha perdida, onde o bom pastor, ele pede que seu rebanho não se perca. E nós nos perdemos exatamente nessas condutas. O reino de Jesus é um reino onde as ovelhas, que somos nós, a linguagem é toda simbólica, as ovelhas estão unidas na concórdia, na paz, no amor, na ação do bem. Não estamos perdidos em atitudes que ferem a lei divina e natural. Quais são as atitudes que ferem? O egoísmo, o orgulho, a injustiça. Essas questões, meus amigos, que se nós realmente já tivéssemos compreendido a proposta do Cristo, essas discussões, como esse exemplo que eu citei há pouco, já nem existiriam. Hoje nós brigamos por likes nas redes sociais. Amigos que se tornam inimigos porque na página dessa outra pessoa tinha mais likes do que na minha. No reino de Jesus, esses likes não querem dizer nada. Quantas curtidas
foram dadas hoje na página de Raimunda. Ah, mas na de Celso tinha o dobro. Então eu vou querer saber o que é que tem de bom lá. E eu fico vigiando as publicações do outro, o que o outro diz. Amigos, é tão, sabe, nossa compreensão de mundo é tão pequena diante da grandeza dos ensinamentos de Jesus. As redes sociais, que neste momento, esse instrumento virtual, nós estamos tendo a oportunidade de fazer desse instrumento um instrumento de amor, um instrumento de união, porque com tantas dificuldades ainda para que as casas possam abrir com o mínimo de segurança, numa crise sanitária que vem nos chamar a atenção nas suas muitas configurações, né? Nos seus muitos momentos que nós estamos vivendo, nas chamadas ondas, primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta, que tudo o que está acontecendo é um chamado. Nós precisamos entender também o que é que está posto nesse momento, que nós ainda não compreendemos. É de uma complexidade muito grande. É um desafio no orgulho, na vaidade de todos nós. E nós não estamos compreendendo. E queremos desafiar mais ainda o que está por aí, o por vir. É uma maneira de chamar nossa atenção para esse trabalho interno, inclusive da paciência e da tolerância diante de toda essa imposição do vírus na nossa vida. Nós não entendemos ainda. Então, este meio virtual vem nos oportunizar esse encontro que nós estamos tendo agora. Esse bate-papo, essa união fraterna que nós tínhamos no salão doutrinário material das casas e que neste momento precisamos estar de forma virtual, mas nos irmanando. Olha a misericórdia, que a gente também não entende. E aí vem uma outra questão interessante do reino, porque esse elemento que nos une, que nos ajuda, muitas vezes nós estamos entrando em contenda de quantas palestras tem mais curtidas, quantas casas, quantos canais, porque as casas precisaram fazer, né, canais virtuais para esse trabalho. Qual canal de qual casa tem mais curtida e mais like? Amigos, a proposta não é essa. A proposta é de união fraterna, de que nós possamos endossar a mensagem do Cristo, de amor, de renovação, de paz, de equilíbrio, de saúde mental. Nós estamos perdendo a nossa saúde mental nessas contendas, tomando remédio controlado porque alguém colocou lá nos meus comentários, na minha página das redes sociais, que não gostou da minha foto. No reino de Jesus, nada disso é importante. O reino é o reino da liberdade, é o reino da união, é o reino da paz universal. Estamos necessitando nos voltar para esse reino. Estamos precisando nos evangelizar. E nos evangelizar é trazer o evangelho para dentro do nosso mundo íntimo, e viver o evangelho é colocar esses ensinamentos na nossa prática diária. Nosso tempo já está finalizando. Quero agradecer mais uma vez ao convite desses amigos queridos da comunidade Nova Era, dizer da minha alegria, da minha satisfação sempre de poder trazer um pouco do muito que temos a aprender. Desejar a todos um ano de esperança, um ano de paz, um ano de equilíbrio, um ano em que possamos fazer as nossas reflexões voltados para o entendimento que o reino de Jesus é o reino que precisamos estar inseridos para a nossa libertação do espírito e para que nós possamos nos renovar e crescer diariamente. Agradeço a atenção de todos vocês e desejo a todos muita paz.
Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo